informação importante. E como é que a gente ganha essa audiência, tanto interna quanto externa também? A gente tende a falar muito de segurança para dentro, esquece de falar para fora, e eu queria saber também da opinião de vocês sobre isso, né? Como é que a gente ganha essa audiência externa, para que o nosso público não seja tão interno, porque senão a gente vai ficar falando para a gente mesmo, e não é o intuito da comunicação. E eu queria saber se tem alguma solução, e eu até tinha comentado alguma vez, a gente tem muito a aprender com esse pessoal que mexe com entretenimento, né? Porque a gente fala muito para a gente mesmo, e às vezes fala para ninguém também, né? Às vezes é frustrante, às vezes uma reportagem tão bem feita, e às vezes não tem essa repercussão toda. É essa a pergunta que eu faço a todos. Obrigado, Dalchen. Antônio Carlos, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez, Sargento Carlos, lá de Sergipe. Qual o nome da sua empresa? O Clique Comunicações. Quando a associação, qualquer que seja, contrata o Clique, que é a sua empresa, e acontece um crime cibernético, de quem é a responsabilidade? Da sua empresa ou da associação? É só um questionamento. O segundo, que eu acho que é importantíssimo nesse sentido, aconteceu um caso com um recruta recente em Pernambuco, e o cabo da Polícia Militar de Pernambuco gravou um crime que um recruta de Sergipe cometeu lá em Pernambuco e divulgou esse vídeo na rede social. A arma do policial militar de Sergipe ficou em Pernambuco e o oficial teve que ir lá pegar. E não foi feito um procedimento técnico, jurídico, referente a essa conduta, vamos dizer assim, ilícita do recruta lá de Sergipe. Mas o cabo de Pernambuco divulgou em rede social, inclusive ferindo a instituição policial sergipana. Aí eu pergunto, do ponto de vista jurídico, se nesse sentido cabe uma indenização por dano moral, do ponto de vista jurídico, haja vista que ele divulgou imagens na rede social de um policial militar de Sergipe e não fez a conduta correta. Então, minhas duas perguntas nesse sentido. Como lidar com o crime cibernético na rede social? E como lidar com a perspectiva de dano moral, certo, diante de duas instituições? É isso. Obrigado, Bahia, por favor. Sargento Bahia, Aspra, Minas Gerais, confere? Exatamente, meu companheiro Fortuna. A minha pergunta é para os nossos profissionais aí, no sentido de que hoje nós temos esse mecanismo do WhatsApp, Facebook, YouTube, como um veículo de comunicação em massa. Mas qual que é a perspectiva, na visão de vocês ainda, na questão da rádio digital, que nós temos experiência lá em Minas Gerais, que a gente utiliza muito, e hoje em dia a nossa tropa está muito apegada ao WhatsApp, que até hoje eu faço as minhas indagações, qual vai ser o futuro do WhatsApp, que de certa forma ela destrói, ajuda, mas ele é muito mal usada nesse sentido. Então, as duas perguntas seriam o WhatsApp e a questão da rádio digital, que a gente espera que também será um mecanismo do futuro. Então, minha pergunta para vocês é essa. Muito obrigado. Obrigado, Bahia. Ninguém mais tem dúvida, né? Perfeito. Vou passar aqui, começar pelo... bem democrático, né? Vou passar para o Everson. Eu sei que o assunto é um assunto bastante instigante, mas, infelizmente, o nosso tempo aí tem que correr, porque a gente tem algumas atividades que não pode esperar. E eu acho que as respostas podem elucidar mais alguns temas aí. Começar pela pergunta do colega, você está ali ainda, que perguntou sobre a imagem dos policiais militares na mídia, né, que só aparece coisa ruim. Isso é uma reclamação constante nos quartéis. Eu acredito que nós não temos o poder de mudar a imprensa. Não temos o poder de mudar a cabeça do jornalista que quer vender jornal, e que se chegar coisa ruim de policial, ele vai ter que publicar, ele vai ter que vender jornal. Assim como quando chega coisa ruim de juiz, de deputado, ele também vai publicar. Então, nós não temos como mudar isso. O que nós podemos fazer é
a nossa comunicação das entidades valorizar o que tem de bom. E aí, né, eu não vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado, mas o trabalho também não é meu, é das jornalistas da Aprasc, e as duas estão ali, Sandra, Patrícia. Aliás, aproveitar aqui para parabenizar pelo trabalho de vocês aqui. As duas, no último jornal da Aprasc, utilizaram, né, várias ocorrências, ou seja, publicaram várias ocorrências de salvamento, ocorrências importantes que o policial salvou um neném que estava afogado, e outras tantas situações também envolvendo bombeiros militares, né, que entrou lá no meio do fogo para salvar uma vítima. Então, acho que é isso. O nosso papel enquanto entidade representativa, e é por esse lado que eu respondo, não tentar ficar se degladiando com a mídia, brigando lá com o jornalista que publica isso ou aquilo. É claro, é dar uma resposta quando necessário, mas é fazer o nosso papel. Se eles não mostram o que tem de bom, né, nós mostramos para a sociedade e também para o nosso público valorizar o que tem de bom, né, o trabalho bem feito, que é a maioria dos nossos profissionais. A segunda pergunta do Dalshin, como aumentar a audiência nas redes sociais? Eu vou ser bem sucinto, bem econômico. Impulsionar no Facebook é uma das ferramentas, talvez a principal ferramenta que eu conheço, barata. A colega Tatiana já falou aqui que com R$1.000 dá para atingir quantos, Tatiana? Mais de 1 milhão de pessoas, apenas com o investimento de R$1.000. A Aprasc já faz isso há algum tempo, acredito que outras entidades aqui também já utilizam dessa ferramenta, que é impulsionar, pagar no Facebook, para impulsionar a tua publicação, e inclusive você pode dirigir ela, Dalshin, você pode dirigir por região. Eu quero que essa publicação vá lá para o nordeste do estado, para o sul, atingir mais aquele praça, ou aquele público específico. Eu acredito que é isso. Tem uma outra pergunta aqui, que é sobre um caso que foi divulgado, e se caberia a ação judicial. Eu não tenho habilidade para responder, porque a minha formação é jornalismo, e, né, sou praça, então teria que ter alguém, talvez especialista do direito, ou alguém que tem essa... Eu passo a bola para os dois ali. O Sargento Bahia, né, na verdade ele comentou, né, levantou a bola aí da rádio digital. Dizer que a Aspra de Minas, Bahia, é uma referência em comunicação, né, não só em comunicação, em organização, e as duas coisas estão linkadas, né? A referência de vocês em comunicação e organização de entidade de praça, essas duas coisas caminham juntas. Tanto que nós, né, eu e jornalistas da Aprasc, que já fomos lá, fazer laboratório, olhar a rádio digital de vocês, aprender, e a boa notícia é que a nossa rádio da Aprasc, aqui, a web rádio, enfim, vai sair, né, não vou prometer data aqui, mas está encaminhada, está bem encaminhada, já estão sendo feitos aí todos os estudos, e eu acho uma ferramenta extraordinária. E você comentou de um caso lá, de uma mobilização salarial, que vocês tocaram pela web rádio, né, o praça recebe direto no aplicativo do celular, está ali na viatura, o aplicativo ali ligado na web rádio, e ouvindo lá o Sargento Bahia, de repente, direto lá com o governador, direto na Assembleia, mobilizando para uma questão urgente. Então, o rádio e o web são dois veículos que têm essa característica, né, de rapidez, de instantaneidade na comunicação. Então, é fundamental e também é barato, né? Isso que é o principal. O investimento é pequeno. Obrigado, Everson. Vamos lá. Decidam aí qual pode falar. Só porque estou mais perto. Bom, a respeito do WhatsApp, internet não é terra de ninguém. A gente precisa entender isso. Já existe uma legislação, existem advogados especialistas nisso, e é só procurá-los. É possível, sim, você, enfim, entrar com uma ação contra a pessoa, é igual, danos morais, derruba o que está na internet, isso sim. A respeito da pergunta do do WhatsApp, era que eu tinha... A do WhatsApp é desse compartilhamento, né? Se é possível você... O que vai... Então, a internet é um veículo de comunicação. Saiu na rede social, no WhatsApp, em qualquer coisa, aquilo é uma prova de um crime. Então, você printa o que está no WhatsApp, leva no advogado, o advogado vai abrir um processo, tudo que está ali são provas de um crime. Então, é possível, sim.
A respeito de como monetarizar. Ah, só uma coisa, antes que eu esqueça, do vídeo. Quem falou do vídeo? Até 2020, o fluxo de vídeo. Se só entrar, não clique comunicação, você vai ver que tudo que não tem lá é entretenimento. Entendeu? Eu vou dar um exemplo do que a gente teve que fazer. Já atendi o Simpol, é o Sindicato da Polícia Civil aqui de Santa Catarina. O primeiro vídeo que eu fiz para eles, eu me lembro que eles estavam numa campanha também aberta para, obviamente, conseguir um salário melhor. E eu precisava entrar com o que a gente chama de vídeo viral. O vídeo viral ele tem uma pegada mais publicitária, mais de entretenimento, porque você precisa atingir uma gama maior de pessoas. E a gente precisava fazer com que a sociedade entendesse que os policiais civis precisavam desse aumento, que era um absurdo, nananana. Bom, aí eles chegaram para mim, eu falei assim, não, mas a gente precisa criar alguma coisa diferente, não vou fazer uma reportagem, não. Tinha um grupo em Joaçaba que tinha uma banda de rock, meio blues, e eles fizeram uma música. Aí o presidente, na época, me mostrou, dá uma olhada nessa música aqui, o que tu acha? Mas assim, música bem feita, gravada em estúdio. Quando eu ouvi a música, falei, o vídeo está aqui pronto para mim. Eu peguei e fiz um vídeo em cima da música. Aí eu peguei e contei toda uma história, como se fosse uma história em quadrinhos, lembrando dessa história da polícia e ladrão, porque isso já está no inconsciente das pessoas. No fundo, a gente adora a polícia, assim como a gente adora bombeiro, né? Já está no inconsciente coletivo, a gente só precisa saber como chegar nisso. Então, a gente pegou e fez vocês, por favor, depois vocês entram no canal do YouTube, esses exemplos estão lá. Ele ficou 26 horas na capa do Clique RBS, na época, quando era Clique RBS. Eu me lembro que eu mandei para o Piara Bosque, disse, Piara, fiz um trabalho aqui para o sindicato, para o Simpol, vê se você gosta para botar no blog aí, no teu blog. Ele, pô, Tati, ficou muito bom, ficou 24 horas. Para um vídeo de policiais pedindo aumento. E detalhe, tá? O governador, que não nos escute, ainda bem que faz tempo, ele estava quase de nazista ali. Né? Então, não foi uma coisa assim muito leve, mas deu resultado. Então, assim, vídeo não é entretenimento. Vídeo é informação. Assim como qualquer informação que você vai colocar no Facebook, seja ela escrita ou em vídeo, é um conteúdo de qualidade. Que pode ser uma reportagem, que pode ser um depoimento de uma pessoa, desde que seja um conteúdo relevante. A gente não está falando de piada, a gente está falando do que você quer mostrar para a sociedade. Eu acho que o último é Facebook. Como a gente conseguir... Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, é judeu. O judeu gosta de dinheiro. Você não vai fazer nada dentro da rede dele se você não der dinheiro para ele. Ponto. É uma realidade. Mas não é verdade? Alguém aqui trabalha de graça? Por que o Mark Zuckerberg vai trabalhar de graça para você? Não tem lógica. Qualquer rede social funciona assim. Entendeu? A diferença é que ela é infinitamente mais barata do que uma rede tradicional. Você vai pagar uma fortuna para botar na TV, e é isso que eu estou te dizendo. Impulsionamento de 20, 30, 40, 50, 100 reais. Eu falei 1.000, mas, gente, o impulsionamento de R$1.000 é para você atingir o Brasil inteiro. Entendeu? E outra, não é para jogar dinheiro à toa ali, tem que saber impulsionar, não é assim. Por isso é que um profissional de mídia social é importante, para você não jogar o seu dinheiro fora. Entendeu? Não é só dar o dinheiro para o Zuckerberg, é dar, mas assim, ó, eu estou te pagando, mas eu quero que vá para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, a idade é essa, esse é o gênero, nananã. Você escolhe como você quer pagar. E essa é a vantagem. Porque você coloca na Globo, nego vai lá, entrou o comercial, neguinho vai lá fazer xixi, vai lá tomar uma água, vai fazer qualquer coisa e não te viu. E não viu, velho, ali acabou. A rede social não, ela trabalha 24 horas para você. O tempo todo. Onde você estiver, você está no ônibus, em qualquer lugar, ela está ali, te perseguindo. Na TV não. Você tem que chegar em casa, ligar e ver. Por isso que eu digo novamente, saibam utilizar a rede social a favor dos senhores. Só continuando, eu tinha outros slides que eu acabei apagando depois por causa do tempo. Enxuguei aquela apresentação, mas assim tem estatísticas que comprovam também que a TV broadcasting, né, como a gente conhece, ela está em declínio, né? Também o que está em ascensão são os video on demand, né? Tipo, as próprias grandes corporações já estão migrando para o video on demand, tipo a Google Play, HBO Go, né? Porque o que está crescendo é video on demand, tipo Netflix. Enfim, hoje em dia a Netflix, por exemplo, tem orçamentos maiores que muitas TVs broadcasting
Por exemplo, Netflix hoje tem uma receita maior que a SBT, ponto, no Brasil, né? Então, quer dizer, eles próprios estão vendo isso, estão tentando migrar também a Globo, pela sua força econômica, importância, e também eles estão sempre se atualizando, eles estão fazendo o Google Play, né? O YouTube está fazendo o YouTube Red, né? Acho que é esse o nome. Que, além de produção de conteúdo, transmissão que o YouTube está fazendo, ele está fazendo essa produção de vídeo on demand, né? Então, quer dizer, é uma coisa para se pensar que associações podem entrar também, né? Mas o que eu queria falar, para concluir, né? Trabalhando assim muitos anos junto com policiais militares, né, na Prasc, na Náspera, eu criei uma teoria, né, que é uma teoria da minha cabeça que surgiu assim, que eu acho que o policial militar e o jornalista, apesar das funções extremamente diferentes, são muito parecidos, né? Suas funções, seu modus operandi são muito parecidos. Em que sentido? O policial militar, quando está numa ocorrência, ele tem pouco tempo de decidir. Não tem um dia para sentar, decidir, ler, ponderar. Não, eu tiro para lá, tiro para cá, corro atrás, não corro. Viatura, eu vou para lá, vou para cá. Ele não tem tempo de decidir. Ele vai lá e faz, né? Muito provavelmente pode acontecer alguma coisa negativa devido à urgência da ocorrência, né? E o jornalista também. Apesar que o jornalista tem um ciclo os jornais, pelo menos, têm um ciclo de 24 horas, né? Todo fechamento à noite. Hoje em dia isso acabou também. O ciclo de 24 horas, o jornalismo acabou. Aconteceu, já tem que publicar na internet. Então, quer dizer, tal como o policial, o jornalista também tem a opressão do tempo, né? E mais ainda, tal como o policial, que os salários aqui das contingências organizacionais dos quartéis, as contingências organizacionais da imprensa comercial é muito igual ou pior do que os próprios quartéis. Por exemplo, para um policial militar ser excluído, ele tem que passar por um processo disciplinar, administrativo, direito de defesa, etc., advogado, escambau. Para um jornalista ser demitido, é só passar no RH. Acabou. Entendeu? Então, assim, a pressão organizacional, claro, ele não vai preso, né? Por enquanto. Mas a pressão organizacional é tão igual, em alguns sentidos até pior, quanto na caserna, né? Então, nesse sentido, assim, até alguém falou aqui, né, desse jornalismo marrom, apelativo, né? Realmente, a imprensa tem que fazer essa meia-culpa, tem que fazer os datenas da vida, né? Eles têm que fazer a sua meia-culpa, mas também eu acho que os próprios policiais e a segurança pública também tem que fazer a sua parcela de meia-culpa nesse sentido, porque, assim, quando tem uma prisão, quem pega e segura o cabelo lá do bandido para aparecer na TV e aguenta o bandido lá para mostrar a cara do vagabundo é o próprio policial, é o delegado, é o policial civil, é o policial militar. Então, assim, eu não acho assim que um lado está certo, outro lado está errado, né? Eu acho que não é tão preto e branco assim. A situação é meio cinzenta, né? Esses programas policialescos, né, como eu falei da Atena, apelativos pra caramba, pelo que eu sinto, boa parte dos policiais se veem refletidos naqueles programas como retrato da sua profissão. Não sei se eu acho que não, né, porque eu acho, o Sargento Soares, costuma dizer uma coisa que eu respeito muito, né? O policial militar era um promotor dos direitos humanos, né? Mas tem gente que quer fazer o policial militar o promotor da morte, né? Por exemplo, esses programas, tem que matar vagabundo, tem que apanhar, tem que fazer isso, tem que massacrar, tem que dar na cara, tem que tirar. Mas, pô, o cara não vai fazer isso, o jornalista, o apresentador não vai fazer isso. Quem vai ter que fazer isso e sofrer com todas as consequências pessoais, né, psicológicas, emocionais, de atirar, e, porventura, correr uma morte de um vagabundo que seja, é o policial. Não é esses caras que estão na mídia, no Facebook, na faca na caveira, pregando o assassinato de todos os bandidos que vão puxar o gatilho, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que temos que todo mundo pensar sobre essa zona cinzenta que nós estamos, né? Sobre a audiência externa, que o Dalshin falou,
eu acredito muito na produção de conteúdo como uma ferramenta relevante para se produzir audiência, né? Produção de conteúdo de qualidade. Por exemplo, quando eu estava na praça em 2006, até junto com o sargento Jadir, que hoje está meio afastado aí, ele, policial militar, mas sabia muito sobre investigação, né? E ele me passou muitas informações, como se faz uma investigação, né? Coisas mais simples, como ler o diário oficial, né? Um exemplo. E depois disso, assim, eu passei um ano investigando. Na época não tinha jornal oficial na internet, né? Passei um ano comprando o diário oficial, já os antigos, e investigando toda a produção de diárias. Que houve uma denúncia, tem coronel aí ganhando diário além do normal, né? Aqui, ninguém sabia quem, quando e como, era uma denúncia assim. E eu passei um ano junto com o Jadir investigando, tentando achar, né, quem são essas pessoas, porque você pega o diário oficial, pessoas ganhando diário, 4, 5 páginas, e honestamente, obviamente, né? E depois nós conseguimos achar, depois passado um tempo, nós conseguimos achar conseguimos achar um padrão, né? Um padrão que fugia. E acabamos descobrindo que pelo menos 3 ou 4 pessoas, agora não lembro, ganharam durante um ano o valor de um apartamento na época, o valor do apartamento na época de 200 mil, em 2006. Hoje era um apartamento de 500 mil, de diária, durante um ano. Alguma coisa estava errada, né? E pela relação que a gente tinha com a imprensa, tal, né, pela credibilidade que a praça ganhou por produzir esse conteúdo relevante, a gente passou isso, né, hoje eu posso dizer, mas na época a gente passou secretamente, né? A gente passou isso e foi uma puta matéria que geraram disso, e vários jornais replicaram, né? Hoje, esse trabalho de investigação, que sindicato faz, que associação faz, né? Fizemos várias outras depois, de viaturas, né? O Fortuna lembra também de viaturas com IPVA vencido, né? Numa época. Então, assim, na época a gente passava para o jornal, porque não tinha os nossos meios de comunicação. Hoje a gente pode fazer esse conteúdo e publicar nos nossos próprios meios. Reportagem, foi o que eu falei ali na rede colaborativa, né? Rede colaborativa e inteligência coletiva. Teve um caso também que nós fizemos, que até eu fiz campana para investigar uma associação pelega que tinha em Santa Catarina. Essa associação tem uma sede, não sei aonde, irregular, uma viatura que ganhou do Estado. Fiz campana para ver se isso era verdade, né? Prendi com esses milicos aí, né? Mas para mim, para minha formação até como jornalista, eu achei interessante, né? Então, assim, conteúdo relevante, né? Hoje existe diversas ferramentas de jornalismo de dados que pode achar padrões nos dados abertos disponibilizados pelo próprio governo, né, ou não. Eu acredito nisso, eu acredito que isso gera relevância, né? Por fim, a Rádio Aspra, né, de Minas Gerais, eu acho que a Rádio Aspra de Minas Gerais ela é a vanguarda da comunicação dos praças do Brasil, né? E ela na Bahia também, da Bahia eu não conhecia, desculpa. Mas eu conheço a de Minas Gerais, então a da Bahia também. Assim, como eu falei, hoje o futuro da notícia, da comunicação está aqui, né? Não nesse aqui que está todo quebrado, mas está nesse aparelho celular. E a rádio, que é um meio de comunicação da década no início do século XX, né? Final do XIX, século XX, vai ser um meio de comunicação que vai continuar mais ativo que os demais. Todo mundo achou que o rádio ia acabar, mas não vai acabar. Os rádios estão gerando conteúdo pela internet, transmissão ao vivo, virou praticamente uma TV também, né? Então, essas rádios estão na vanguarda. E se as outras demais entidades quiserem fazer, só vai ganhar com isso. Agora, uma coisa, agora para concluir mesmo, eu falo para minha irmã, ela tem uma filha, né, fez 11 anos agora, minha sobrinha. Eu falo para ela, olha, Ana, está acontecendo um fenômeno que é noções de privacidade. As noções de privacidade estão mudando. Que nós, a nossa geração, eu me incluo também, conhecemos como noções de privacidade, vai acabar. Assim, hoje, por exemplo, o ENERP é um exemplo. Hoje,
esse evento está sendo transmitido para o mundo inteiro, em tese. Se o mundo inteiro quiser assistir, pode ir lá assistir. Nesse sentido, a própria comunicação individual, a própria privacidade individual, ela está mudando. Se todo mundo hoje em dia está tirando selfie, está fazendo live, isso para nós até tem uma dificuldade, mas para a geração Z, né, os millennials, o pessoal que nasceu no final da década de 80, início da década de 90, minha sobrinha nasceu em 2000, para eles vai ser outra noção de privacidade. Inclusive, a própria nudez vai ter uma outra compreensão. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar para trás e não vamos entender o que eles estão fazendo. A gente pode até discordar, achar que é feio, é errado, mas, assim, é fato, isso está acontecendo. A noção de privacidade está invertendo, né? E aí vai caber você, como a Tatiane falou, né? O que você vai gerar com essa tua exposição da sua privacidade, seja individual ou coletiva, né? Mas, de minha parte, é isso. Agradeço a atenção, agradeço a confiança da Praça que me convidar, da Anaspra também, agradeço a confiança. Para mim é uma honra estar aqui com os senhores, né, com as senhoras, e vamos lá para a janta. Ainda não, calma, não vamos jantar. Não batam palma tão efusivamente. O melhor não, aplaudir, sim. Obrigado a todos aí pela oportunidade de passar um pouquinho do conhecimento e do trabalho, né? E não fiz esse curso ainda. Vai lá, fala. Ah, tá, sim, beleza. Não, fica tranquila. Tá tudo certo, tudo sob controle. Eu queria passar rapidamente falando aquilo que a gente falou, e a gente usou isso para o ENERP aqui. Vou rodar um videozinho ali, pode soltar. Daí depois eu vou fazer algumas perguntas aí para vocês. Há uma questão a ser discutida, fundamental. Não, em termos de errou o Brasil, vídeo aí. né, que é essa política. Já vai voltada voltar para os outra aí. minorias. Nós temos políticas Calma. públicas voltadas para o negro, nós temos políticas públicas. Esse material foi produzido para chamar o pessoal para vir para o ENERP, né? E a gente dividiu em vários segmentos ali. Carreira única, as mulheres, pedimos para a Svetlana e para a Patrícia gravarem, pedimos para outras pessoas que iriam palestrar também contribuírem com informações. E o objetivo era o quê? Era trazer a informação e trazer mais gente para cá, e chamar a atenção para o evento. Vamos lá. A PEC do Acesso Único, PEC 273/2016, pretende fazer com que todos os praças possam progredir na carreira e atingir os cargos máximos sem necessidade de prestar novos concursos. Hoje, para que soldados se tornem cabos e sargentos, por exemplo, é necessário passar por novos processos seletivos internos. Por isso, o objetivo principal do Acesso Único é extinguir tais concursos, como já ocorre na Polícia Rodoviária Federal. A proposta, de autoria do deputado federal subtenente Gonzaga, PDT de Minas Gerais, é de que a mudança seja implementada em todas as instituições de segurança pública. Você concorda? Este será um dos principais temas em debate do 13º ENERP, Encontro Nacional de Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares, em Florianópolis, de 8 a 10 de novembro, no Hotel Maria do Mar. O autor da proposta, o deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, será um dos palestrantes. Participe. Inscrições gratuitas no site enerpsc.org. Beleza, fechou. Obrigado. Quem viu esse vídeo? Ou parte dele? Agora, não hoje aqui, né? Não vale hoje. Então, uma parcela significativa viu. Aí eu vou citar para vocês aqui um dado. Vocês acham? Alguém pode chutar aí quanto que foi investido para que esse... Bom, primeiro eu vou chutar. Foram quase 61.963 pessoas viram este videozinho, certo? É modesto, né? Se for pensar nos padrões, dá um clique, não é? Não. Então, 62 mil pessoas viram esse vídeo. Quanto vocês acham que foi investido para que 62 mil pessoas no Facebook vissem esse vídeo? Alguém quer chutar aí? 500 mil? Alguém mais? Hã?
R$ 200 foi o valor que foi investido para que a gente chegasse a esses 62 mil pessoas, certo? A idade que a gente escolheu uma idade, uma faixa etária e tudo mais. Então, o exemplo de que é possível a gente mudar o nosso foco da comunicação, e eu acho que os painelistas aqui puderam transmitir esse recado, é possível mudar. E é possível mudar sem grandes investimentos e, claro, cada um dentro das suas possibilidades e dentro da sua formação. E a gente também está, enquanto jornalistas aqui da Prasc, eu não sou jornalista, né, mas as jornalistas, de repente, podem estar dando alguma dica, de alguma forma, de como fazer isso. É claro, ou contratando uma empresa especializada no ramo que possa estar fazendo esse trabalho, que vai dar o alcance que precisa ser dado ao trabalho de vocês. E aí serve para cada uma das entidades, sejam elas formais, informais, ou individualmente aqueles diretores que estão na sua rede de atenção ali no seu local, que que podem fazer isso de forma pessoal. Ou seja, você pode ir lá com um cartão de crédito no Facebook, cadastrar, impulsionar e fazer chegar a sua informação aonde você quer. Beleza? Era esse o recado. Obrigado mais uma vez. Eu chamaria o Elisandro Lotim de Souza, cabo, presidente da Associação Nacional de Praças. Quase não falou hoje aqui, mas hoje não vai falar. Vai entregar os certificados para os painelistas, por favor. Pediria uma salva de palmas aí, já antecipadamente, para os três. Cabo Everson Henning, Tatiana Kinoshita e Alexandre Tupã. Que não é Tupã, que é Alexandre Brandão, da Silva Brandão. Vamos lá, mais uma vez. Fechou? Missão cumprida aqui. Ah, falta um, desculpa. Ah, tá. O meu também. Tem direito. Ah, obrigado, obrigado. E dizer que eu também sou apaixonado pela essa área, né? Gosto muito. E muito do que a gente tem feito aí é por conta de que as meninas têm aceitado esse desafio aí de estar fazendo coisas novas e, às vezes, extrapolando o horário de trabalho e tudo mais, e estarem conseguindo fazer isso e acompanhar. Eu chamaria agora, de imediato, já vamos dar sequência. Pessoal, não vamos jantar ainda, calma. Mas vou explorar vocês mais um pouquinho. Eu pediria aqui que o companheiro Prisco, soldado Prisco, viesse, deputado estadual. Cadê? Não está aqui, Sampaio, por favor. Cadê o Jesuíno? Jesuíno Boa Baita. Ah, está ali. Por favor. Para que a gente possa também valorizar essa rapaziada aqui que tem um histórico de luta nos seus respectivos estados e que representam a nossa representação enquanto praças, né? Porque o que eles falam reverbera nos seus respectivos estados, mas também nos ensina muito aquilo que eles dizem, porque, além da sua história e do seu trabalho, eles podem também contribuir com a sua experiência para que a gente consiga, começa pelo Sampaio, para que a gente consiga crescer enquanto entidade, enquanto representação classista, que a gente pode dizer. Não somos sindicato, mas somos representantes de uma categoria importante de trabalhadores do segmento de trabalhadores da segurança pública do Brasil. Aí. Boa noite a todos e a todas. Quero ser breve o máximo possível, até avançada a hora, mas de antemão parabenizar a NASPRA, toda a diretoria, em nome do nosso presidente Lotim, toda a equipe, a Prasc também, por ser o anfitrião e promover esse encontro, o 13º. Então, está de parabéns, é uma conquista de todos nós, praças, policiais, bombeiros e militares. E os temas aqui, anotei aqui alguma coisa, os temas, os painéis, muito desafiadores, em especial o painel que foi colocado aqui do direito das mulheres, né? É muito fácil nós pautarmos as nossas demandas, apontando o dedo
né, para o governo, para os oficiais, mas esse painel especificamente tratado aqui pelas colegas policiais, acho que de Sergipe, de Ceará, faz uma provocação, faz fazer uma reflexão, e eu já assumi esse desafio de promover essa discussão lá na minha base, no estado de Roraima. Se nós não temos condições de nos autoajustarmos, de perceber as injustiças cometidas dentro das nossas categorias, e nós, sendo às vezes o protagonista dessa injustiça, nós não temos as condições de fazer o desembate, Lotim, na busca de direitos. Então, eu acho que vamos abraçar essa causa. Lá na nossa entidade é uma policial que é a presidente, temos a coordenação feminina, lá não tem presidente, é coordenador geral, e dentro das coordenações tem as coordenações das policiais e bombeiro feminina. Mas quero agradecer esse convite, dizer que a ANASPRO tem um papel fundamental, em especial, Lutim, com essa retirada de direito da classe trabalhadora, e aí a gente se imaginava, fomos colocados nossas cabeças e nossa formação que o policial militar é uma classe especial. Eu não sei que especial é esse, né? Mas está aí a reforma da Previdência ameaçando, batendo na porta, a carga horária e outros direitos que estão sendo retirados da classe trabalhadora, e nós não estamos fora desse processo. Então, precisamos estar atenados nessa discussão. E essa discussão ela se dá de dois modos, né? Aqueles enfrentamentos tradicionais que nós fizemos, né, que custa caro, está aí o Pequeiroz, a turma do Ceará, daí, eu acho que nesse momento o Ceará, Rio Grande do Norte e outros estados, Pernambuco, pagando um preço, assim como já pagamos em Roraima, na Bahia, em Rondônia, né, as perseguições, os processos, as exclusões, né? Esse é uma linha de enfrentamento, né, que cada dia se torna mais difícil, em especial com o governo que está aí. A represália vem em dobro, não tenha dúvida, com o atual governo que está aí, da forma que age, né? E a outra forma que nós temos de fazer esse enfrentamento é a organização. A organização enquanto entidade, né, em todo o país, e a organização política. Daí, eu acho que essa foi a intenção do Lotim, quando convidou aqui na nossa fala, foi exatamente isso. A necessidade de nós ocuparmos esse espaço político. Esse espaço político vai se dar agora no processo eleitoral de 2018. E aí a ANASPRO tem um papel fundamental nesse processo, respeitando as particularidades de cada estado. Meu estado é pequeno, é fácil chegar lá e tentar convergir toda a categoria em torno de um projeto político só. Imagine que São Paulo, Minas e outros estados não é tão fácil, mas eu acho que a ANASPRO tem também que chamar esse papel e tentar conciliar, tentar apaziguar, tentar direcionar no sentido só, Lotinho. É um desafio para a próxima direção, o máximo de deputados eleitos, tanto federais como estaduais. Foi só através dos mandatos nas Assembleias Legislativas que nós conseguimos pautar, de fato. Foi assim aqui com o Soares, foi assim, está sendo assim em Rondônia, na Bahia com o Prisco, em Roraima, e tantos estados que nós temos representantes, né? E está sendo assim também na Câmara Federal. É o mandato do Gonzaga, que a gente se sente representado, é o mandato do Sabino, tantos outros deputados federais que têm uma afinidade com a nossa bandeira. Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão política. Em Roraima, nós temos tido avanços significativos, avanços que nós pautamos há 10 anos atrás, na greve, 10 anos atrás, estamos resolvendo hoje, né, mas graças a compreensão e a leitura de termos representantes já por 2 mandatos consecutivos dentro da Assembleia Legislativa. Então, Lutim, quero colocar esse desafio, né, de nós fazer essa provocação, e quero me colocar à disposição, né, se puder ajudar de alguma forma, fazer essa conscientização, né. Na eleição de 2014 tivemos bastante deputados eleitos, né, precisamos trazer essa moçada para dentro da ANASPRO, né, ver onde a gente pode ajudar a reeleição daqueles que, de fato, que representam a categoria, e aqueles que, de fato, aonde que não elegeram representante, nós buscamos uma construção. E mais, Lutinho, eu queria deixar esse desafio para a próxima diretoria da ANASPRO. Eu vejo o país com esse retrocesso, eu vejo um país sem rumo, sem liderança, eu vejo um país, a democracia sendo ameaçada constantemente, e vejo a nossa categoria de policiais e bombeiros militares num desespero só, né? Inclusive se deixando levar na onda,
né, no modismo, que vai aparecer, é uma tendência do nosso povo, né, nosso povo buscar heróis, quando não é o Pelé, é o Ayrton Senna, quando não é o Ayrton Senna é o Neymar, é o Bebeto, é o Romário, e assim por vai. E me parece que nesse momento a gente está tentando buscar um salvador da pátria, né, e aí essa história já veio lá atrás com o Jânio Quadros, já veio lá atrás com o Collor de Mello, por exemplo, tem agora aí me preocupa, eu vejo, né, respeitando quem pensa diferente de mim, me preocupa a gente cair nesse modismo, em especial nessas frases feitas, né, que alguém falou aqui, acho que foi o jornalista, que bandido bom é bandido morto, que tem que armar todo mundo, tem que prender, aquela coisa e outra, né, lembrando que quem faz, né, quem recomenda que isso seja feito, ele não está pensando no policial, não está pensando nas consequências que o policial vai sofrer. Então, eu acho que temos que analisar direito, ver, né, acho que não é momento de extrema esquerda nem extrema direita, temos que ver alguém, de fato, que possa balizar esse país para uma saída. E nós, policiais, que somos formadores de opiniões, não podemos entrar nesse modismo a qualquer custo. E, para isso, eu acho que a NASPRA, nós podemos construir uma proposta de segurança pública, ou pelo menos pautar a demanda da categoria para os presidenciáveis, em especial aqueles com chance concreta de suceder aí o Temer, caso ele não caia até 2018. Então, a gente pautar uma demanda básica, se não tiver consenso de entregar para ou não sabemos quem vai ser, mas pelo menos aqueles com mais chance de ser o próximo presidente, nós pautarmos, né, e levarmos essa proposta, de fato, aos presidenciáveis. Então, eu acho que esse desafio, a NASPRA já está a essa altura. Eu acho que não é mais aquela NASPRA, né, lá atrás, que a gente, do Mato Grosso, do Ceará, que a gente estava começando, tentando ganhar. A NASPRA está consolidada. Isso nos dá a responsabilidade, nos dá a atribuição de avançar e ser mais ousado. Então, era isso. Sucesso a todos, né, e obrigado pela oportunidade. Parabéns à NASPRA e à ASPRA pelo evento. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Para mim, quem não conhece, eu sou o deputado Gismo Boabide, eleito no ano 2014, presidente da ASFAPOM, Associação dos Praças e Familiares da Polícia Militar do Estado de Rondônia, cumprimentar o Lodim, cumprimentar o Prisco, Sampaio, Pequeiroz, a todos os presentes. Em nome da minha esposa, vereadora do município de Porto Velho, Ada Dantas, eu quero cumprimentar todas as mulheres presentes. Não é policial, mas também foi perseguida, foi expedida mandado de prisão na época que eu fui preso. Tem uma história de luta na defesa das mulheres, que é marcada no estado de Rondônia. Ao nome do Galesco, Raul Alves, que é de São Paulo, Balatório, que vem fazendo um brilhante trabalho na advocacia, viu, Raul, você com seus vídeos ali, enfrentando o sistema em São Paulo, que lá é muito complicada a situação, mas eu vi as suas postagens, a coragem que você vem fazendo, foi policial militar, assim como você, o Alves, vem fazendo um diferencial no estado de São Paulo. Eu vi vários temas sendo debatidos aqui, a questão das mulheres, e eu fiquei me perguntando, em Rondônia não tem isso. Nunca a entidade recebeu qualquer denúncia dessa espécie de preconceito contra as mulheres. E aqui eu fico vendo, assistindo Santa Catarina, Nordeste, alguns estados, se levantando contra as mulheres. É tão normal você ver as mulheres comandando viatura. Eu fui comandado por uma sargento, e ela foi minha subordinada na época. Eu era soldado e comandei, na época, a sargento Joyce hoje. E nunca senti qualquer uma espécie de preconceito ou algo assim. Eu faço a questão, e os militares de Rondônia fazem questão de trabalhar com a mulher, porque ela vai fazer uma abordagem nas mulheres, e diga de passagem, são mulheres que fazem diferença no sistema operacional, viu? E aqui fica, viu, Lodinho, a pergunta, o que está de errado nessas polícias? Alguma coisa está de errada. Deve ser a formação que deve ser mudada. Deve ser a formação que deve ser mudada. Deve ser o conceito que as mulheres, às vezes, também têm um preconceito com elas mesmas. No primeiro enfrentamento, ela não é melhor mesmo ficar na parte administrativa do que eu ir trabalhar com alguém que não queira trabalhar comigo e superar essas barreiras. Aí fica o nosso apoio,
se um dia vocês quiserem ir em Rondônia, visitar, conversar com as policiais militares, praças oficiais, vocês vão entender que o que eu estou falando tudo é verdade. E olha que a Asfapom não tem apego ou não tem medo ou qualquer receio de ir para o enfrentamento. E hoje, também a gente, através do mandato, eu quero voltar alguns anos atrás, quando eu conheci a NASPRA, Pirisco, do jeito que ele está aqui, de sandália, com a bolsa, eu acredito que foi no Rio Grande do Sul, não sei qual estado, Lodinha, a gente discutia a questão da política dentro das polícias. Nós só temos voz e condições paritárias para brigar com o governo, com o mandato. Eu ouvi aqui a situação, esse último painel falando sobre a mídia. Eu vi o cabo, eu esqueci o nome do cabo que estava falando aqui, Everson, falando que temos que ir para o enfrentamento, nós temos que nunca se calar. O Estado cala. O Estado, quando quer, ele oprime. O Estado, quando quer, ele prende e joga no calabouço. Os quartéis são ilhas que a Constituição Federal não adentrou. E não adianta a gente que aqui está discutindo com antigões, com os novinhos. Eu sou do ano de 2002. A Polícia Militar de Rondônia é uma polícia nova. Estou falando Polícia Militar, mas teve Guarda Territorial. Mas a Polícia Militar de Rondônia tem 40 anos, 42 anos. 42 anos de vida. Mas se não fosse a Asfapom, se não fosse esse enfrentamento, se não fosse a gente ir para o combate, se a gente não tivesse representatividade política, o Jesuíno Boabadi estava na frente da associação respondendo 39 processos estes que iriam me levar a cumprir uma pena de mais de 100 anos. Viu, Prisco? 100 anos. E aí eu me pergunto, como foi que nós superamos isso? Como foi? A gente se organizou de forma orquestrada a questão da... Vamos ter que participar dessas eleições. E aí, na primeira vez que eu coloquei o nosso nome à disposição, consegui 6.890 votos, tinha uma boa nominata, tinha uma boa coligação e foi eleito deputado. E hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, os familiares militares têm a voz e têm a segurança de que o governo não vai oprimir, vai tirar direitos e garantias de forma fácil. E assim eu venho mostrando, 3 anos ali, a gente só conquista, a gente não perde. A gente só conquista. Pode perguntar para os policiais militares de Rondônia, quem sou eu? Lógico que a gente não é a maioria, nem Jesus agradou a todos, mas a gente faz dentro das nossas possibilidades, dentro do que rege o campo político. Eu estava até falando que o Prisco é pelego, eu brinco sempre que o Prisco eu tenho intimidade, o Prisco é meu amigo, o Sampaio, a gente tem sempre... Mas não tem condições, a gente fala pelego, que a linha minha do Prisco e de outros aqui, que tem aqui, é linha de enfrentamento, é linha de mostrar que coronel, eu respeito os oficiais, tem que ter a tratativa, assim, superior hierárquico, tem em todas as empresas, privada e pública, mas ele não pode oprimir, ele não pode tratar o subordinado de forma como fosse um lixo, como anteriormente a gente via. Nós tínhamos oficiais R2 na Polícia Militar, que eu não vou dar nomes aqui, que tratavam os militares, eu não sei se como é aqui, como fosse o milico lá do Exército da Marinha Aeronáutica. E a gente mudou essa história no Estado de Rondônia. Hoje o oficial trata o subordinado de forma urbana, de uma forma diferenciada, porque ele sabe que o deputado jesuíno, a Asfapom, está atenta e não tem receio de subir numa tribuna e falar, esculhambar, esculachar, mostrar para o povo, bem como entrar com as ações pertinentes através da entidade. E aqui eu falo, Lodinho, a NASPRA tem um papel primordial nessa questão, que é unir todas as associações de todos os estados, é unir, é buscar fortalecer ainda mais a questão. Eu não estou falando da interferência política, isso não pode ocorrer dentro da NASPRA, mas nós temos que ter pessoas, nós temos que ter representatividade políticas para fortalecer a nossa luta, porque sem mandato não temos como avançar, não temos como chegar a melhorar a nossa vida, as nossas ações perante as corporações. Isso é fato. Eu digo para os militares, aquela cadeira que hoje eu sento, só tem uma cadeira, que é a nossa lá. Não é do deputado jesuíno, é da polícia, é do bombeiro e dos seus familiares. Porque no dia que a gente perder isso, pode ter certeza
que nós não podemos se manifestar, nós não podemos fazer praticamente nada por conta de um arcabouço jurídico arcaico, aonde a Constituição Federal não abraça ou não abarca os nossos direitos. Eu fico me perguntando no artigo 66 do Código Penal, criticar o governo ou qualquer autoridade já te leva a um inquérito, já te leva à demissão. Eu fui demitido da Polícia Militar por conta, eu critiquei como presidente de uma associação. 8 vezes foi postada uma matéria, ali tinha o meu nome, e a pergunta do oficial para mim no dia: você era o presidente e tinha condições de controlar a boca da responsável, que é a sua esposa, que é vice-presidente. Eu falei: coronel, ela é responsável. Outra coisa, o senhor pode falar o que o senhor quiser aqui. O senhor pode falar o que o senhor quiser. Eu não estou defendendo só o praça, não. Estou defendendo uma corporação. Quem vai ganhar um salário muito maior vai ser os oficiais, não vai ser o praça aqui, não. Vai ser os oficiais. E hoje, lá em Rondônia, tem um outro entendimento. Hoje, os oficiais se perguntam: rapaz, o menino não veio e foi eleito para perseguir, ele está defendendo as corporações. Nós estamos mostrando diferente. Nós estamos fazendo a diferença. Então, assim, é um momento, a gente sabe que a gente pode alongar as nossas ações, as nossas manifestações aqui, mas eu fico muito feliz em poder participar desse ENERP aqui. Tinha diversas agendas, várias reuniões, inclusive eu sou presidente da Secretaria de Segurança da UNALI, que é a União das Assembleias Legislativas, né, do país. Eu consegui essa cadeira lá, e tinha uma discussão no Senado, eu ia chamar o presidente do Senado e no Congresso, na verdade no Congresso, sobre a pauta de segurança. Eu pedi um levantamento de tudo que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E eu tinha uma reunião com os demais diretores, no caso, né, da direção, para a gente debater, buscar, junto ao Congresso Nacional, resolver algumas pautas. Mas eu preferi estar aqui, participar dessa discussão. Amanhã é uma pauta importante, que é a eleição da NASPRA, a discussão da NASPRA, então eu quero participar até o final. Eu me sinto muito bem à vontade de discutir isso com policiais, com todos os presentes. Meu irmão é policial militar no Mato Grosso, eu tenho um primo também no Mato Grosso, que é o Walter Boabaide. Então eu quero mandar um abraço também para o pessoal de Mato Grosso, para todas as pessoas aqui presentes, e dizer, volto a dizer, nós só iremos avançar com mandato, com organização política. E aí eu quero dizer também ao Galesco, que Sargento Galesco está ali presente, tem uma mobilização enorme dentro das redes sociais, 500 e poucas mil curtidas que ele tem, 2 milhões é um vídeo desse homem dentro de São Paulo. A gente tem que, eu quero depois até o senhor passar a fórmula, para o senhor conseguir, né, o tanto de pessoas lhe seguindo assim, que é importante. Mas, deve ser a beleza dele. Obrigado a todos e uma boa noite. Estamos à disposição para unir forças junto com a NASPRA, junto com todos. E o que depender do nosso gabinete, quando quiserem visitar Rondônia, estamos lá de braços abertos para recebê-los, tá? Boa noite a todos. Obrigado. Eu fiz um livro aqui. Galera, boa noite a todos. Rapaz, o cara, depois que foi eleito deputado, andava igual a minha, lascado. Agora você anda todo engomadinho assim, ó. Verdade. Pessoal, boa noite a todos. Com o livro aqui, porque eu tenho um tempo que eu não venho para a NASPRA. Eu fui afastado da diretoria da NASPRA por livre e espontânea pressão pelo Poder Judiciário brasileiro. Não pude comparecer aos últimos 2 ENERP. Eu sou o único cidadão brasileiro vivo, depois da Constituição Federal de 88, enquadrado 2 vezes na Lei de Segurança Nacional. Entendeu? E enquadrado genericamente em todos os artigos da Lei de Segurança Nacional. Não foi artigo específico, não. Empurraram logo tudo de vez. E aí disseram que... Eu nem conhecia a Lei de Segurança Nacional, mas fui ler ela toda, fiquei especialista. E lá fala terrorismo, conspiração internacional, atentado contra a vida do presidente. Eu nunca imaginei que ia matar esse povo. Mas está lá. E empurraram tudo isso em mim lá. E aí, para mim, a felicidade de estar de volta aqui, uma demanda enorme lá na Bahia também, mas todo esforço, estou aqui. E aí eu quero começar agradecendo aqui algumas figuras que, para mim, eu tenho um respeito muito grande, porque foi dentro da NASPRA que eu evoluí, cresci muito. Quando a gente começou a participar aqui no primeiro encontro, em 2003, lá em Brasília, Cabo Patrício tomou essa iniciativa lá. E em 2013, se eu não me engano, nasceu a NASPRA,
no estado de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, com o irmão Cabo Melo, foi o primeiro presidente da NASPRA. E aí eu não posso esquecer, eu figuro como Pequeiroz, já foi presidente da NASPRA aqui, grande irmão do Ceará, está passando agora lá, pelo que a Bahia está passando há um tempo aí, em pleno Estado democrático de direito, você vê um Ministério Público Federal, esse mesmo aí que prega toda a moralidade, querer caçar uma entidade de classe. Não estamos vendo em 64, não, é 2017 mesmo. Querer caçar e querer fechar uma entidade de classe, como está acontecendo também na Bahia. E aí Queiroz está passando por isso, um guerreiro que sempre nos acompanhou. Meu amigo e irmão ali, Bahia também, apesar do nome Bahia, é baiano também, mas está emprestado lá em Minas Gerais. Coisa boa da Bahia, vai tudo que é lugar do Brasil. E o Bahia também é um companheiro histórico, antigo nosso, sempre nos acompanhou nessa luta, sempre esteve com a gente. Nosso companheiro Simas ali, o cabelo está caindo porque é do estado de Renan Calheiros, viu? Mas é um companheiro histórico também, sempre teve... Estou falando aqui da galera do tempo da casca, todo mundo é novo, viu? J. Costa, que estava aqui agora, estava falando com ele, o Soares também. E não podemos esquecer aqui do Lotim, o atual presidente da NASPRA, uma figura que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, um guerreiro, um cara que milita o Brasil inteiro, aí viaja, aí feito uma loucura aí, para defender os praças do Brasil. Eu sempre falo que a nossa luta é uma luta ingrata, porque enquanto ele está aí, avião para cima e para baixo, rodando no Brasil, o praça não sabe que ele está lá defendendo todos os praças do Brasil. Então, o trabalho do Lotim é um trabalho fantástico, uma figura que eu tenho uma admiração muito grande. Desde que entrou na luta, nunca mudou, sempre manteve a mesma ideologia, sempre manteve a mesma performance assim. Nosso companheiro Eliabe aqui também, lá de Rio Grande do Norte, Natal, está em mobilização lá agora, sempre nos acompanhou. Lá de Rio Grande do Norte também tem um companheiro que trabalha comigo lá, que também foi sócio fundador da NASPRA, que é o Cabo Joás. Está lá no meu gabinete hoje, eu levei para trabalhar comigo lá na Bahia, está lá comigo. Sampaio, tive numa greve em Sampaio, lá no estado de Roraima. Primeira greve no estado novo, o estado mais novo do Brasil, 2009, o estado que tinha 19 anos de vida, não foi? O estado tinha 19 anos e a primeira greve de trabalhador naquele estado foi uma greve da Polícia Militar. Chegamos lá, foi a maior greve da história da Polícia Militar. 24 dias, não aguentava mais, meu. Queria ir embora. Fui preso na casa desse cidadão aqui, fui levado para um presídio comum, jogado com preso comum, foi uma guerra retada. Fui solto 24 horas depois, graças ao corpo jurídico dele aí. E está de pé, mas não posso falar isso agora não, porque eu estou respondendo pela Lei de Segurança Nacional. Deixa eu me livrar daquele outro lá. E aí eu conheci o Sampaio lá, o Sampaio foi forjado na luta, está aí hoje eleito, o segundo mandato no estado de Roraima, conseguiu reeleger vereadores. Hoje lá em Roraima tem uma presidente, que eu até falei para ele quando as meninas estavam aqui falando, que é a Kézia, é uma PEFEM, que é presidente da associação lá, é eleito, entendeu? PEFEM, todo mundo lá chama de PEFEM. Olha, lá na Bahia, PEFEM não é um atributo ruim, não. Lá na Bahia, PEFEM é policial feminina. E lá, as PEFEM é diferente dos outros estados. Eu vou falar um pouco da Bahia, quando chegar nessa parte da mulher eu falo. Mas lá tem uma PEFEM, Kézia, que é a presidente da associação, uma guerreira, uma batalhadora que defendeu a greve com a gente lá. Foi uma das líderes do movimento lá reivindicatório, está lá à frente da associação também. E aí, quando eu estava falando em mulheres ali, que o Jesuíno colocou aqui, que não acontece isso em Rondônia, existem 2 estados brasileiros que eu participei de movimento reivindicatório e que as mulheres estão de parabéns, Rondônia e Roraima, guerreiras total, viu? E todos os 2 estados eu não vi uma PEFEM no administrativo. Roraima mesmo, todas as PEFEM de tropa especializada. Do BOP mesmo, mas 5 do BOP que estava lá, meu filho, era sangue no olho. Entendeu? E era um PEFEM lá do estado de Roraima. Então as mulheres lá, tanto esses 2 estados aqui, eram figuras assim fantásticas. Tanto que no grupo da minha segurança, cada uma tinha 4 mulheres na equipe lá. Então não posso deixar de falar isso. E falar desse cabeção aqui, uma figura que eu tenho o maior carinho aqui também. Conheci numa greve lá em Rondônia também. Foram 13 greves no Brasil só. E aí eu conheci essa figura aqui numa greve lá, me chamaram, o palco meu lá, a greve mais rápida do Brasil. Se a de cá foi a mais demorada, a daqui foi a mais rápida. 1 dia e meio. A greve acabou. Foi uma greve mais turbulenciada de minha vida. Primeiro foi a Bahia, depois foi a de lá. E eu não posso deixar de falar do nosso companheiro S. Júnior ali, um soldado que, onde eu passo na Bahia, aqui tem 2 policiais da Bahia, que é testemunha. Eu falo, eu queria um soldado S. Júnior na Bahia. Ou vários soldados S. Júnior na Bahia. Uma figura ali fantástica, na época era do 5º Batalhão, e a gente ficava pelo telefone, né? Na época do movimento lá, foi um guerreiro ali. Se metade dos policiais do Brasil tivesse 10% da consciência daquele guerreiro ali, estava bem representado. E aí, eu faço uma crítica aos estados do Sul, porque nas greves mais fortes, onde eu encontrei tropa mais disposta à luta, foi na região norte do Brasil. E é uma região historicamente esquecida.
né? As duas regiões aqui, e depois na região Nordeste, né? Então, assim, foram enfrentamentos grandes. Hoje, infelizmente, como o Jesuíno falou aqui, o Estado, quando ele quer, ele é o maior opressor que existe na face da terra, é o Estado. O Estado, ele cala, ele sufoca, ele detém você. A gente tem toda a disposição para fazer a luta, e a luta democrática. Se o Estado deixasse de fazer a luta democrática, a gente estava rodando o Brasil e fazendo política, mas o Estado oprime, o Estado enquadra em lei de segurança nacional, o Estado joga em presídio federal, o Estado criminaliza, o Estado ceifa a vida. Esse é o Estado brasileiro, essa é a hipocrisia que rola no Brasil hoje aí. Como o Sampaio falou, que nós estamos querendo tirar nossa liberdade e querendo perder os nossos direitos através desse governo que está aí, que também não me representa, apesar do meu partido estar apoiando, mas não me representa. O governo anterior também não era diferente, oprimiu, reprimiu. Aliás, a única categoria de trabalhador que fez luta nos governos que passou, o governo do PT, foi as polícias militares. Foi a única que fez luta, foi a única que fez movimento reivindicatório. E foi a mais oprimida do que em governos anteriores, nunca tão oprimida como aquela. E digo o meu exemplo e outros exemplos de outros estados. Como agora aconteceu com esse governo já, não o anterior, mas com esse agora no estado do Espírito Santo, que foi uma opressão muito pesada. E aí você vê a diferença do Estado. Quando o Estado quer oprimir, ele leva ministro e toda a sua máquina para um Estado para oprimir uma categoria de trabalhador. Quando o Estado quer resolver, ele não leva mesmo essa mesma máquina para o Estado do Rio de Janeiro, que está lá aquela violência desvairida, e vidas sendo ceifadas. O Estado não utiliza esse mesmo instrumento que foi utilizado no Espírito Santo. Que lá no Espírito Santo, salvo eu me engano, foram 10 ministros de um governo só. 10 ministros. E toda a força política do Brasil inteiro estava lá para oprimir trabalhadores que estavam ali lutando pelos seus direitos. Bem diferente de outros estados, como a gente vê. Então, assim, esse é o estado que esse Brasil tem hoje. Então, a gente só vai conseguir transformar e mudar isso com política. E aí a gente tem que saber diferenciar política do político. Então, no Brasil hoje está uma descrença total da política, e a gente tem que saber diferenciar. Uma coisa é a política, outra coisa é o político. É o político que não presta, é o político que é canalha, não generalizando a todos. Mas a política, tudo é política. Tudo. E aí eu aprendi isso na NASPRA. Eu quebrava muito pau com um guerreiro que não está aqui também, que é o companheiro Aragão, que ele tinha mandato, eu falava para ele, que negócio de mandato, tem que rasgar a boca, soltar, tocar fogo em tudo e lascar, e arregaçar com tudo. Mas a gente foi aprendendo, também tem isso, tem que ter isso também. Mas a gente foi aprendendo que é com mandato e ocupando os nossos espaços. E aí eu pego a fala do Jota aqui, que o Jota sempre falou isso, nós não somos um elefante no pé de alface, não. Nós somos um elefante preso em um pé imaginário. Nenhum alface existe. Porque a maior força de trabalhador no Brasil hoje são os policiais militares. Não existe categoria de trabalhador mais forte que a nossa. Quem controla o Estado, quem segura o Estado, somos nós. Com todos os respeitos oficiais, principalmente os praças. No meu estado, 99% dos praças, porque lá o oficial não vai para a rua. Em outros estados eu vejo que vai, mas no meu não vai. Principalmente os praças. Mas se todos se unissem, praças e oficiais, em um propósito só, a gente iria transformar a nossa realidade. Nenhuma categoria de trabalhador está em contato com a população 24 horas. Nenhuma categoria de trabalhador. Só a nossa categoria de trabalhador está em contato com a população 24 horas. O médico vê o doente, o professor vê o aluno. Mas nós somos em contato com a população e nós somos braços armados do sistema. Toda vez para oprimir qualquer classe trabalhadora, ele chama nós. Então, um dia que a gente tiver consciência e ocupar esse espaço político e saber ocupar o espaço das assembleias, das câmaras federais, a gente vai entender quem somos nós. E a gente tem que entender isso muito bem claro, a gente tem que eleger os nossos. Né? Eu não consigo conceber como aqui em Santa Catarina, que perdeu o Soares, não consegue eleger um representante nosso. Eu falo para o Lotinho, se você sair candidato a deputado estadual, eu mesmo em campanha lá, eu venho aqui. E faço questão de subir você em qualquer lugar para mostrar que você tem capacidade e tem condições de se eleger, como em São Paulo, como em Minas Gerais, além do Gonzaga, eleger um estadual, como em outros estados, como em Sergipe. Se a gente começar a colocar os nossos, eles vão entender e vão ficar mais preocupados ainda. Hoje a preocupação maior do governo da Bahia não é em greve, que a gente não faz mais, até por causa da opressão. É a gente invadir a mente do nosso povo e mostrar o poder que a gente tem de forma consciente. É como a gente fala lá na Bahia, é entrar na mente do nosso povo. É conduzir a massa para um processo político, para não deixar de ser braço armado e aprender a comandar. Aprender a não mais ser comandado, é aprender a comandar. E esse é o medo nosso dele lá. Tanto que hoje lá, até para estudar, até para ir para os bancos das faculdades, eles brigam com os policiais para não ocupar esses espaços, para que a gente não consiga abrir a nossa mente e não consiga transformar a sociedade. Porque eu sempre digo para todo mundo, a nossa luta é uma transformação social. E enquanto o policial não colocar isso na cabeça, que ele não pode ouvir uma onda, como o próprio Sampaio falou, uma onda que está vindo por aí,
E a gente fica preocupado com isso, do bandido bom e bandido morto, que tem que matar para resolver. Não é essa a solução. No confronto vai acontecer, mas não é essa a solução. A solução é transformação social. Nós temos que ocupar todos os espaços da sociedade, porque nós fazemos parte dessa sociedade. Alguém falou aqui que depois da Constituição de 88 a gente foi reconhecido. Eu discordo. A gente não somos reconhecidos pela Constituição de 88. Nós ainda somos semi-cidadão. A Constituição Federal fala que a gente não existe. No artigo 5º fala que todo cidadão brasileiro é igual perante a lei. Quando chega lá no 144, se eu não me engano, fala que nós não temos direito à greve, não temos direito a sindicato, não temos direito à liberdade de expressão. Qualquer cidadão brasileiro, o maior marginal que tem no Brasil hoje, Marcola e Fernandinho Beiramar, tem direito à liberdade de expressão e nós não temos. O Código Penal Militar lá fala, você só pode falar se for autorizado pelo seu superior hierárquico. Cessa e acabou. Então, se a gente não conseguir ocupar esse espaço e colocar o nosso nome na Constituição Federal e passar a ter direito, nós vamos simplesmente ser calados e massacrados. E está vendo aí agora a segurança pública, devido a esse massacre que está no Brasil, de 64 mil assassinatos, virou onda de novo, virou moda de novo, e aí os políticos oportunistas vão pegar isso aí, vão fazer campanha. E se a gente não conseguir participar desse debate, e aí eu convoco a todos, não adianta vir aqui para encontro da NASPRA, e quando a NASPRA convoca para ir para Brasília, vai 2, 3 para lá. Nós temos que nos mobilizar para ir para Brasília. Faça um esforço, porque lá está tramitando várias coisas, peças importantes para a gente, e a gente vai poder fazer esse esforço para transformar. Se a gente não fizer isso, vai ficar na história. Eu já fui preso 5 vezes, já fugi de cadeia 4 vezes, já foram 13 greves da PM do Brasil, e a gente consegue algumas transformações, algumas lutas, mas consegue também muitos processos, eu respondo a 8 processos aí, 3 a nível federal. Me livrei agora de um, foi transitado, julgado, já empurraram o outro, Lei de Segurança Nacional em mim. Mas que eles me amam. Então, assim, e na Bahia, nós criamos um modelo de associação chamado ASPRA, seguindo o modelo das outras. Estamos em 19 maiores cidades do Estado, implantando a 20ª cidade do Estado hoje com um projeto político de poder, né? Não poder como fizeram aí, mas um projeto político de valorização, de mostrar que nós somos gente, que nós podemos transformar a nossa sociedade. E lá a gente está caminhando muito bem, com toda a repressão, com toda a perseguição, a associação fechada, perseguida, policiais demitidos, diretores perseguidos, mas nós nunca baixamos cabeça para o sistema, nunca fizemos uma curva para alcançar o nosso objetivo. Nós continuamos firmes e reto no nosso objetivo. E assim a gente vai avançar. Então, coloque na cabeça que nós temos que transformar. E nas eleições é importante participar de todas elas, de senador, deputado federal e governador. Chama os candidatos para o debate, coloque, faça disputa, mesmo você sabendo que você não vai ganhar, faça disputa. E que o Sampaio colocou, o papel da NASPRA é importante. Nós temos ficando secundário em relação à discussão. E se nenhum candidato a presidente da República agora receber o ofício da NASPRA e não assentar com a gente, não teremos candidato. Vamos sair e fazer nosso trabalho, porque assim não dá. Chega de ser coadjuvante. Nós temos que ser partícipes desse processo. E só seremos partícipes desse processo se a gente quiser romper com essa lógica de a gente ser sempre comandado. Chega de marcha-soldado, entendeu? Cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso para o quartel. Acabou isso ano passado. Hoje o soldado quer espaço, quer ser gente, não quer ser mais cachorro, quer ser mais humilhado, não. Hoje nós queremos transformar a sociedade. Então eu acho que vocês têm um papel importante nisso, por isso que eu agradeço muito estar aqui de novo. Parabéns pela organização, parabéns pela PRASC. A ASPRA da Bahia, e eu, desculpa aqui a todas as associações, se inspirou na PRASC. Praticamente 70% do nosso estatuto é o que está na hoje lá. A gente se inspirou nesse modelo, eu já estive aqui em Santa Catarina algumas vezes, e me inspirei muito nesses guerreiros aqui, de ver um veinho, um soldadinho antigo da PRASC em Brasília, num confronto lá na enganação da PEC 300, um coronel fardadão lá foi enquadrar ele falou, sai daí, Jaguara, quem é você? Ah, mas eu sou o coronel, ele disse, você me prende aqui, lá no meu estado, você vai me prender aonde? Você fala no meu estado. Vai me prender o quê? Eu conheço o regulamento, quem é você? Eu conheço a Constituição Federal. E o coronel perguntou, quem é você? Eu digo, eu sou um soldado, deu o nome lá, de 1900 e sei quanto, enquadrou ele todo, e falou da legislação. Eu parei, eu falei, porra, o cara sabe tudo. E eu digo, esse é o nosso futuro. E foi um policial daqui, não era um policial novo, era um policial antigo. E ali me inspirou muito de transformar e acreditar. A gente está caminhando. Fui preso, humilhado, jogado, algemado, mas é difícil falar sobre isso. Eles achavam que ia calar, porque me humilharam, algemaram, mas não conseguiram. Estou mais vivo do que nunca. Não temo a homem, não temo a prisão, não temo esse governo que está aí, que é tão golpista como o outro. Nós temos a capacidade de mudar.
homens e mulheres. Não vejo discriminação. Hoje a discriminação feminina existe, não só na polícia. Aqui é uma instituição realmente machista. E não adianta jogar o problema debaixo do tapete, não. Lá na Bahia também existe esse problema. Existem prisões e perseguições absurdas. Eu falei ali para ela que em 1991, a primeira turma de PFM da polícia, dos Anjos está aqui, sabe, quando a primeira turma de PFM, ela era obrigada a usar o nome masculino. Não podia usar o nome feminino. E na primeira greve que a gente participou, em 2001, a gente colocou na pauta lá que ela poderia sim usar o nome feminino. Todas elas hoje lá podem usar o nome feminino. Hoje, mulher lá chega até tenente-coronel, já tem tenente-coronel, major lá. Todos os seus espaços estão sendo conquistados e a batalha é grande lá e a valorização lá é muito grande. O desrespeito lá é muito pequeno. E quando mexe, aí eu falo da nossa associação, porque tem diretoria específica da mulher, a bagaceira é grande. É mais fácil mexer num policial masculino lá do que mexer numa policial feminina. A guerra lá, quando mexe nesse segmento lá, é uma tragédia muito grande. Agradeço a todos vocês, vamos continuar na luta. Nunca abaixe a cabeça para homem, não. Só siga um Deus fiel e verdadeiro. Valeu, galera. É difícil até de fazer algum comentário a respeito, né? Mas é importante aqui, e simbolizando aí essa 3 soldados aqui, né? 3 soldados e um cabo aqui, que daqui a pouco vai virar sargento, vai se perder no mundo, né? Mas enfim, o que o Prisco falou em relação ao soldado, a esse soldado lá, o cabeça branca, ir lá e dar o exemplo, é isso que a gente tem que ser. Esse agente capaz de saber dos seus direitos e impor perante os seus superiores hierárquicos, porém não donos da nossa vontade, não donos da nossa consciência e não capazes de nos pisar e nos calar a nossa voz. Era isso que eu acho que a gente tem de lição aqui. Agradeço imensamente aí aos 3 deputados que puderam estar fazendo essa fala. Vou passar para o Lotinho aqui. E em nome da APRASC, em nome da diretoria da APRASC, em nome dos praças de Santa Catarina, muito obrigado pelo exemplo de luta, de retidão e de representatividade que vocês têm dado aí em relação à luta dos praças, que é necessária, iminente e que deve acontecer em todo o Brasil. Bom, obrigado, Subfortuna, obrigado a todos e todas. Agradecer especialmente aqui os 3 deputados, lembrar o deputado Gonzaga, que não pôde estar presente por conta das demandas lá em Brasília. É um grande parceiro, um grande companheiro, uma referência para nós, né, desde a militância da APRASC, desde a criação da ANASPRA também. E outros tantos que não puderam estar presentes aqui hoje, que estão aí com seus afazeres, com as suas lutas, né, deputados, vereadores que são praças, que são militantes, né, as mulheres que lutam, fazer essa homenagem às esposas dos policiais militares do Brasil, né, que tanto lutam e tanto têm apoiado os seus maridos nessa luta por justiça, por dignidade, enfim. Gente, agradecer de coração a todas e todas, né, que vieram a Santa Catarina, que participaram desse evento. Procuramos fazer aqui um debate amplo, respeitando todas as posições, divergentes ou convergentes ou não. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, né, que assim, eu posso não concordar com o que você fala ou com o que você pensa, mas eu vou sempre defender o direito de você falar. E essa é a lógica que nós temos que defender. Podemos divergir em várias coisas, mas fundamentalmente ter o respeito de saber ouvir e trazer essas divergências, inclusive para nós refletirmos. Não existe verdade absoluta. O que era verdade no passado já não é mais hoje, o que pode ser amanhã, muda. Né? O mundo, existe essa dinâmica. E a gente tem que aprender a aceitar também essas situações. Se nós queremos ter o respeito, lutamos por dignidade, lutamos por justiça, a gente também tem que trazer essa realidade para o nosso meio, para a nossa vida, com relação às mulheres, com relação a outras inúmeras demandas que tem. Ninguém é dono da verdade. Agora, tem uma coisa que é fundamental nesse processo, que é o respeito, respeito à diferença, respeito à ideia, respeito à concepção, e a partir disso nos tratar como ser humano. A famosa empatia, Coronel Robson, a famosa empatia que a gente tem deixado de lado. A forma como está colocada a sociedade hoje, aí tivemos um debate sobre mídias sociais, etc., né, esse antagonismo maluco, essa loucura toda que está dada, isso só vai levar à nossa degradação enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto agente de segurança pública, e isso não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que parar e refletir para onde nós estamos indo enquanto ser humano, enquanto profissional.
E acho que isso, os debates que a gente procurou trazer aqui, claro, guardadas as especificidades da ANASPRA, a questão da carreira única, mas foram debates plurais que trouxeram uma visão de quem está na base, uma visão daquele agente do dia a dia e uma visão de um lutador social que quer uma sociedade justa para todo mundo. Não só para nós, não só para... Sem essas coisas, essas diferenciações gigantescas, que vão existir do ponto de vista hierárquico, e é normal em qualquer lugar, na tua família, em casa, em qualquer espaço. Mas, fundamentalmente, ter o respeito, que eu acho que essa é a grande fase. Procuramos trazer um debate, procuramos fazer todas as situações que foram colocadas aqui. Eu fiquei muito, mas muito satisfeito mesmo com a presença e a participação de todos. A gente percebe que quase 10 horas da noite, 9 horas da noite, o palco está cheio, significa que foi interessante, as discussões foram boas, e uma mesa me trouxe muita felicidade, que foi, todas obviamente trouxeram muita alegria, mas a mesa das mulheres, eu acho que foi uma mesa que eu particularmente tive foi uma coisa muito, para mim, muito legal, porque é um tema que a gente não tem debatido muito, não tem discutido muito, e tem que trazer para a nossa realidade. Obviamente que, repito, todos os temas são interessantes, são lutas da ANASPRA, mas a questão das mulheres, eu acho que foi importante trazer essa realidade, né, de externar essa realidade desse problema que nós, quanto praças, sofremos, e elas sofrem duplamente, né, por ser mulher, por ser praça, e estar numa instituição masculinizada. No mais, senhoras e senhores, dizer, a ANASPRA está aqui, vai continuar lutando, vai continuar militando na defesa dos praças, na defesa da segurança pública de qualidade, na defesa de uma segurança pública fundamentalmente cidadã. Esse é o nosso objetivo, aceitando todas as pluralidades, todas as divergências, mas debatendo, olhando no olho, divergindo, mas fundamentalmente procurando construir uma sociedade mais justa e instituições que respeitem o ser humano na sua completude com todas as suas divergências. Era isso. Amanhã nós teremos o encontro da diretoria para fazer a eleição da nova diretoria. Eu hoje me despeço da condição de presidente, amanhã terá eleito outra diretoria, mas saio agora, nesse momento, com a minha consciência tranquila de que procurei nesses 3 anos fazer o que foi possível dentro das condições que nos foram apresentadas, de levar o nome da ANASP e o nome dos praças para o Brasil e quiçá para o mundo, inclusive, porque temos entrevistas, inclusive, em jornais internacionais, tratando da questão da segurança pública e mostrando a insegurança pública que reina nesse país. Amanhã teremos a eleição da ANASPRA, uma atividade só dos diretores, né, agradecer os praças de Santa Catarina, agradecer à PRASC, a diretoria da PRASC, né, por nos possibilitar esse evento aqui, por trazer esse debate aqui e dizer que vamos continuar na luta. Agora, hoje, sempre, amanhã, estando no mandato, não estando no mandato, lutando. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa luta e com certeza a gente vai fazer. E queremos trazer para esse debate todos os praças, né, do Brasil para essa questão. Alguns recados paroquiais. Primeiro, amanhã de manhã, o pessoal, quando deixar o quarto, por favor, já faça e já vá lá fazer o check-out. Porque nós temos um horário aqui amanhã, é meio-dia nós temos que sair daqui, de qualquer jeito. Temos que sair daqui amanhã, meio-dia, porque é o horário do check-out. Então, amanhã, quando descer do quarto, já faz o check-out e depois vem para o espaço aqui para a gente fazer a discussão, que aí depois a gente pode trabalhar tranquilo. Outra coisa, os certificados estão todos lá, todo mundo que participou aqui tem direito ao certificado de participação desse evento. Serão entregues amanhã também ali no credenciamento, é só falar com as meninas que estão ali fora. No mais, pessoal... Exatamente, sem ser nessa semana, na próxima semana, 21, 22, 23, terá uma semana da ANASPRA em Brasília, né, nós vamos estar lá, tem vários projetos a serem debatidos, priscos, parlamentares, estamos convidando também, outros que estão ouvindo agora no Facebook, diretores, representantes de entidades, né, para a gente estar lá fazendo uma semana da ANASPRA em Brasília, para lutar aí pelas nossas demandas, que são várias demandas, e a gente só vai vencer com luta. No mais, senhoras e senhores, muito obrigado de coração, Santa Catarina está muito orgulhosa de recebê-los aqui em nosso estado, a APRASC, esse presidente da ANASPRA, esse diretor da APRASC Santa Catarina, e fundamentalmente esse ser humano, Lotim, cabo da Polícia Militar de Santa Catarina, se sente muito honrado, muito privilegiado em tê-los aqui por esses 2, 3 dias no estado e recebê-los aqui e dizer que nós estamos aqui, né, muito satisfeitos, muito contentes, com a mente, com a energia renovada de continuar esse trabalho. Obrigado a todos e todas e vamos tocar o barco para frente. Lembrando aí que teremos o jantar aqui, e depois teremos uma apresentação artística para alegrar essa galera aí e parabenizar vocês aí por ter tido a paciência e alegrar vocês aí mais um pouquinho ao final.